Boa noite a todos. Iniciar a gravação aqui da aula de arquitetura de software do dia 24 de março, nossa próxima terça-feira. Todo mundo de quarentena aí, né? Assistindo aula de casa. Vamos dar início aqui então, pessoal. A aula de hoje é sobre projeto e desenvolvimento de software. Beleza. Bom, o objetivo dessa aula de hoje. Espero que vocês já tenham feito a nossa pré-aula, que fala lá sobre os modelos de ciclo de vida, né? Bom, aqui a gente vai conceituar genericamente o processo e desenvolvimento do software, né? A gente vai mostrar aqui que normalmente um processo se decompõe em fases com objetivos distintos, né? Vamos mostrar aqui que um projeto tem várias disciplinas envolvidas, né? Sejam elas aqui, ó, análise de requisitos, durante a fase inicial, né, do projeto. Aí a gente vai ter aqui a parte da implementação, depois passa pela fase de testes, etc, né? Então, basicamente, em cada fase, a gente tem a predominância de um ou mais disciplinas, né? Então, antes de a gente começar, né? Basicamente, professor, o que é um software? Segundo Somerville, no livro de 2007, software é o programa, mas também a documentação e configuração associadas e necessárias para que o programa opere corretamente, beleza? Então, o programa não é basicamente, né, só ele. A parte da documentação está inclusa, né? E as configurações também, para que ele funcione da forma como ele foi planejado. Então, um sistema de software consiste de um conjunto de programas separados, né? Sejam eles aqui, ó, os arquivos de configuração, a documentação do sistema, que descreve a estrutura do sistema, né? Essa documentação aqui descreve a estrutura do sistema, e a documentação do usuário também, né? Que explica como usar esse sistema. Então, o sistema de software é bem mais completo, né? Características de um software. O software é um elemento, né, de um sistema lógico e não de um sistema físico. Claro, né? Isso todo mundo já sabe. Mas uma característica importante, ó, do software, que diferencia ele do hardware. O software é desenvolvido ou passa por um processo de engenharia. Pelo menos é para passar, né? Normalmente sim. Não é fabricado no sentido clássico, né? Ao contrário do hardware. O software não se desgasta. Com o passar do tempo, o hardware começa a se desgastar, né? E o software não, é para ele durar ali a vida toda. Também o software não é suscetível aos males ambientais que causam desgaste no hardware. Tem essa vantagem também, né? Atributos essenciais, ó. Quais são os atributos essenciais de um sistema de software bem projetado? Primeiro item aqui, ó, a gente tem a facilidade de manutenção. A gente sabe que quando a gente escreve um programa, não é que a gente terminou ele ali e nunca mais vai precisar mexer, né? Normalmente um software precisa de manutenção. Então, ó, ele precisa evoluir para atender às necessidades de mudança dos clientes, né? A mudança de software é uma consequência inevitável de um ambiente de negócios em constante mutação. Outra característica aqui, ó, confiança. Um software confiável não deve causar danos físicos ou econômicos no caso de falha do sistema, né? Já pensou em construir um software aí que depois de um tempo ele queima aí o hardware do cliente? Que coisa bacana, hein? Eficiência. O software não deve desperdiçar os recursos do sistema.
como memória e ciclos de processador. Tá bom, falei isso aí para o Chrome e para o Android Studio. Portanto, a eficiência inclui tempo de resposta, tempo de processamento, utilização de memória e etc. Usabilidade. O software deve ser usável sem esforço excessivo pelo tipo de usuário para o qual ele foi projetado. Claro, né, que provavelmente um usuário para o qual ele não foi projetado tenha mais dificuldade de utilizar. Até aí dá para entender, né? Agora, o que ele não pode ser é gerar esforço para utilizar o software para um público no qual ele foi projetado. Então, ele deve apresentar uma interface com o usuário adequada, né? Processo. Objetivos de um processo de engenharia de software. Qual é o objetivo, né? É conseguir gerar um software com mais qualidade, né? Já que ele é planejado para que a gente tenha um público-alvo, a gente consegue gerar todos os requisitos, fazer tudo com calma, tudo planejado. Então, com isso a gente consegue produzir um software com mais qualidade, né? Mais previsibilidade. Por quê? A partir do momento que você consegue planejar o desenvolvimento dele, todas as etapas, quando vai ser concluído, por mais que a gente passe por algumas dificuldades, mas tem como prever, né? Porque pode acontecer mais ou menos em cada etapa. Não tem como prever tudo, mas tem como você já se precaver, pelo menos. E mais economia, né? A partir do momento que você planeja os gastos que você vai ter durante todo o processo de desenvolvimento do software, você pode saber onde que parte você pode economizar, você pode optar já por alguns mecanismos, né, e softwares de baixo custo ou grátis, né, que ajudam na construção e no desenvolvimento do seu software, né? Então, ó, processo é um conjunto de atividades e resultados associados que geram um produto de software. Então, ó, ele não é só um conjunto de atividades. Está associado com ele também, né, os resultados, né? Para quê? Para gerar o software como um produto. Beleza? O que são esses conjuntos de atividades aqui, ó? Essas atividades são interdependentes. Cada atividade dela tem os seus responsáveis por ela, né? Suas equipes. E cada processo vai produzir, né? Vai ter uma entrada, né? Aqui. E vai produzir uma saída. E tanto essa entrada quanto essa saída aqui vão ser bem definidos, né? A gente já tem todo o modelozinho que vai ser utilizado. Beleza? Bora, Rodinei, presta atenção na aula aí, moço. Larga esse celular. Eu consigo até ver vocês. Pelo menos essa aula de hoje eu tô vendo que todo mundo vai assistir. Ninguém vai faltar, né? Vamos ver aqui, ó. Modelo de processo, processo e projeto. Modelo de processo é o que? É um conjunto de regras abstratas que especificam a forma geral dos processos, né? Então aqui a gente está definindo basicamente o modelo que os processos vão ter, né? Então ela apresenta uma filosofia que embasa as etapas do processo. Ó, um exemplo disso são os diagramas de classe, né? O ML, que a gente utiliza, diagrama de atividade, os diagramas de objetos. Imagino que vocês já tenham visto esses diagramas aqui com a titia Geilma, né? A gente desenha as classezinhas, desenha os casos de uso, os bonequinhos lá, ok. Faz cada atividade aqui, se executar essa tarefa, essa, o fluxo do programa, qual classe ele vai estar acessando, vai ser utilizada. Enfim, isso faz parte do modelo de processo. O processo em si é um conjunto de regras que definem
como um projeto deve ser executado, né? Então a gente vai ter aqui, ó, uma porção de regrinhas que vai definir, né, como o projeto tem que ser executado. Ó, o processo, então, ele prescreve as principais atividades do processo como um todo, né? Usa recursos, claro, e produz produtos, tanto intermediários quanto finais. E ele pode ser, então, composto de subprocessos, né? Eu posso ter aqui um processo maior, que dentro dele eu vou ter vários subprocessos. Então, para fechar aqui, ó, um processo define quem está fazendo o que, quando e como para alcançar um certo objetivo. Beleza? Essa definição aqui é importante. Ó. Um processo define quem está fazendo o que, quando e como para alcançar um certo objetivo. Modelo de processo. Modelo de processo a gente já viu, né? Processo a gente já viu, está faltando agora o projeto. Projeto é o quê? A execução concreta de um conjunto de atividades que visam a criação de um produto. Então, para a gente, todos os outros, né, estão englobados aqui no projeto, né, basicamente. Os modelos de processo e os processos, tudo isso é para definir as atividades, né, para visar a criação do produto. Então, ó, o projeto é uma instância de um processo. Mas por que utilizar processos? Basicamente, ó, quando a gente utiliza processo, quando a gente já tem projetos, ou desculpa, processos bem definidos, né, e documentados, a gente tem um tempo de treinamento reduzido. Por quê? Sempre que entrar alguém na equipe, a gente já sabe exatamente quais os documentos passar para ele conseguir se integrar na equipe e conseguir produzir novos resultados, né? Fica mais fácil para somar para a equipe. Imagina só um cara que passa 10 anos numa empresa, só ele fazia aquela determinada tarefa, ele nunca documentou, nunca produziu um processo daquilo, e ele sai. E a empresa fica totalmente dependente dele, né? Se ele deixar tudo bem documentado, né, bem definido, qualquer pessoa que entrar vai ter o período de adaptação dela lá, o período de treinamento, mas depois de um tempo ela vai conseguir produzir alguma coisa. Produtos podem ser mais uniformizados. Uma equipe com um bom processo tende a ser mais previsível do que uma equipe sem processo, com certeza. Experiências podem ser capitalizadas. Então, as experiências de um projeto devem ser utilizadas para a melhoria do processo. Se há uma forma melhor de realizar uma atividade, ela deve ser utilizada. Né? O processo existe para os projetos e não o contrário. Beleza? Então, o processo existe para o projeto. Essa volta aqui, ó, não existe. Fases. Os processos, em geral, são definidos em fases. Uma fase é um período de tempo no qual determinadas atividades com objetivos bem específicos são realizadas. Beleza? Então é um período de tempo. Alguns modelos possuem fases sequenciais, ou seja, à medida que o projeto avança, as fases são concluídas e novas se iniciam. Imagino que quando vocês fizeram a pré-aula lá, vocês tenham visto lá 3 modelos, né? E cada modelo lá tem um tipo de fase diferente. Outros modelos possuem fases cíclicas, né? Ou seja,
O desenvolvimento acontece com a passagem de uma fase para outra repetidamente até que o projeto seja concluído, né? Ele fica indo e voltando, aquela coisa assim, né? Até ser concluído. Não é aquela coisa uniforme, né? Tem que terminar uma para começar a outra e assim vai. Ele pode voltar, né? Aqui, faz alguma coisa, volta aqui, faz outra, vem aqui, tá, tá. O processo unificado, o P, é estruturado em 5 fases sequenciais, mas dentro de cada fase há o que? Ciclos de atividades. Então, a gente tem 5 fases e dentro dela a gente tem as atividades. Exemplo de fases no processo unificado. O primeiro deles é a concepção. Qual é o objetivo macro da concepção? Formular uma primeira abordagem sobre o sistema e seus requisitos, né? Elaboração. Aprofundar a análise, detalhar a arquitetura do sistema. Então, ó, aqui a gente analisa e detalha a arquitetura do sistema. Aqui a gente levanta os requisitos, né? Na construção, a gente vai produzir o código executável e testável. Transição. Nessa fase aqui de transição é que a gente vai instalar e operar o sistema no ambiente. Aqui que a gente disponibiliza para o cliente, para ele fazer os testes beta, né, e alfa lá. E sendo aprovado, tá tudo ok, vai ser instalado no ambiente final para a utilização dele. E agora, por último, a produção, que basicamente agora é esse processo de monitoramento contínuo e suporte do software que está no ambiente final, né? Onde a gente vai receber os relatórios, né? Os reportes aqui com os bugs, com os erros e melhorias, né? Que tem que fazer no software. Ok? 5 fases aqui, ó, não esqueçam, muito importante. Podem anotar aí, viu? O Wesley, uma hora dessa, deve estar anotando tudo aí. Pode ser, né, que caia na prova, não sei. Se não cair na prova, pelo menos vai estar na lista de exercício de toda semana de vocês. Aqui, ó, o desenhozinho desse processo unificado. Aqui, ó, na concepção, que é a primeira fase, a gente tem o que a gente falou aqui, ó, as atividades, né? Qual é a atividade que está dentro da concepção? A parte de comunicação que a gente tem com o cliente. Para quê? Para poder entender a necessidade do software, né? Quais as funcionalidades, quais os requisitos. Essa parte aqui da comunicação com o cliente é fundamental para que quando a gente chegue lá no final, a gente tenha um software que atenda às necessidades, né, do cliente. Também, aqui nessa fase de concepção, a gente já entra na parte de planejamento, né? Onde aqui é desenvolvido, a gente vai começar a planejar a arquitetura do software, planejar aqui quais diagramas vão ser utilizados, quais ferramentas, orçamento, tudo, né? Essa parte de planejamento aqui, ó, ela já fica dividida, tanto na concepção, a gente já começa a fazer essa parte, e ela se estende na fase também de elaboração, né? Também pega essa parte aqui do planejamento. Aqui na modelagem, a gente vai fazer aqueles vários diagramas, né? Nos casos de uso lá, de classe, de objeto, de banco de dados e tudo, né? Depois a gente passa aqui para a fase da construção, em que vai entrar aí os programadores. Vão começar aqui a construir o software. Isso aqui, ó, vocês podem ver que novamente vai estar junto aqui, ó, com a transição, né? Esse processo de transição engloba tanto a construção quanto a implantação, porque à medida que o software está sendo construído, ele também está sendo testado, né? A gente vai construindo as funcionalidades, a equipe de
de testes, já vai testando e já pode até ser implantado, né? À medida que ele vai fazendo, ele pode ser feito em módulos, pode e normalmente deve, né? Normalmente é feito em módulos. À medida que o módulo ficar pronto, ele já vai sendo implantado aqui e sendo utilizado já pelo cliente. E esse processo de construção, essas fases de construção e transição andam bem juntos, né? Aqui na construção, na implantação. Então, na parte da implantação, agora a gente vai ter o incremento de versão, né? Que é aqui nessa parte de produção, da parte de monitoramento contínuo e suporte. Beleza? Acho que deu para entender aí, mais ou menos. Se alguém tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo aí de novo e assistir de novo. Tô brincando, pessoal. Depois, quando passar esse surto aí do corona, a gente se encontrar pessoalmente. A gente tira essas dúvidas. Mas enquanto isso, pode vir de zap também. Disciplinas. Disciplina é um conjunto de atividades ou tarefas correlacionadas as quais servem a um objetivo específico dentro do processo de desenvolvimento. Beleza? Então a gente chama de disciplina, na verdade, um conjunto de atividades ou tarefas, né? Por exemplo, a gente fala aqui, ó, as disciplinas de produção. Dentro da disciplina de produção, a gente vai ter várias atividades ou tarefas, que seriam o que, por exemplo, digamos, análise de requisitos, por exemplo, modelagem, programação, e etc. Por exemplo, as disciplinas de apoio. Aí a gente tem aqui, ó, a gerência de projeto, gerência de configuração, ambiente, etc. Alguns modelos, pessoal, não trabalham com esse conceito de disciplina, viu? Em alguns modelos, a disciplina equivale às fases, ok? Aqui, mais ou menos, um fluxograma aqui, um gráfico para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui as fases, né? Temos aqui as fases e as atividades aqui, né? Então, o que a gente consegue perceber? Que durante essa fase aqui de iniciação, se a gente olhar no gráfico, todas elas têm um pouquinho aqui, né? Mas o que predomina na iniciação é o que? São os requisitos, né? É aquela parte lá do planejamento, parte da comunicação com o cliente. A gente vai levantar todas as funcionalidades que o sistema deve ter, qual comportamento, né? Como ele deve se comportar e por aí vai. À medida que o projeto, né, vai sendo elaborado aqui, ó, ele também continua, né? Porque a gente vai fazendo algumas funcionalidades, outras vão surgindo e com o tempo, né, do projeto, ele vai caindo, né? Que a gente já está desenvolvendo. O ideal é que quando chega no processo de construção, quase todos os requisitos já estejam levantados, né? Para que a gente não pare o processo de construção, para voltar para análise de requisito de novo, a vir, para não ter uma pausa, né? Então é ideal quando a gente começa a construção, ó, vocês verem aqui, ó, mais ou menos aqui metade dos requisitos pelo menos já foram levantados, né? Então quando chegar aqui na fase de transição e de entrega já de testes, já praticamente acabou os requisitos. Aqui, ó, a fase da arquitetura, o pico dela maior é justamente aqui na elaboração, né? É onde a gente está produzindo os nossos diagramas lá, né, da vida que a gente estava falando ainda agora. Também vão continuar existindo aqui durante o processo de construção, mas a tendência dele aqui é cair, né? Então essas duas etapas aqui, ó, arquitetura e requisito, vão caindo no decorrer do projeto, certo? O que já começa a alterar aqui agora, ó, daqui para cá do gráfico já está diferente, né? O processo de implementação, que é o processo de construção, né? Começa aqui bem devagarinho aqui no começo, né? Nas fases de iniciação e elaboração,
e a gente tem o nosso ápice aqui durante a fase de construção, né? E durante a transição, onde a gente já vai entregando ela e fazendo, corrigindo os testes, ele já vai diminuindo. Ok? Então esse aqui agora, a partir daqui, essas fases já vão subindo, né? No decorrer, chega na metade do projeto, depois começam a decair, já tem um comportamento diferente. Aqui o teste, a parte maior dele, o pico, é justamente aqui entre o processo de construção e transição, né? Ele vai ficar aqui assim, ó, no meio, que é quando o teste começar a atingir o seu ápice mesmo, né? Quando a construção já está do meio para o fim praticamente, né? Aí aqui, ó, durante a transição, ela ainda permanece bem alta e pode ver aqui que ela só vai decair já mesmo lá no final do projeto, né? Até o projeto mesmo, digamos, ser finalizado. Então essa aqui já tem um comportamento já mais diferente, né? Ela vai assim já. E aqui, ó, na parte de gerência do projeto, o que a gente pode perceber, né? Ela existe durante todas as fases, né, do projeto. Só que o que é interessante é que normalmente ela faz a integração entre essas fases aqui, ó. Olha o pico dela aqui, ó. Sempre aqui, ó, entre iniciação e elaboração e construção, vai estar aqui, ó. Transição, ele vai estar aqui, que é a parte de gerência de projetos. Tem que ter essa interação aí, né? Entre as fases, principalmente. Durante aqui, ó, os processos de elaboração, tá? Tem processos aqui que ela é até inexistente, né? Quem vai estar fazendo aqui, digamos, a elaboração, vai ser, sei lá, o analista de requisitos, por exemplo, que vai estar trabalhando mais aqui. O gerente de projeto já fez a comunicação inicial aqui com o cliente, colocou aqui os caras aqui para trabalhar, fazer suas tarefas aqui na análise de requisitos e tal, e depois de um tempo ele se abstém um pouco, depois ele tem que retornar, quando vai chegando parte aqui já de ter integração entre a elaboração e a construção do software, ele retorna aqui, vai passar as atividades para os programadores agora, né? E vai sumir um pouquinho aqui de novo, os programadores vão ficar lá se matando, batendo a cabeça na parede para construir um software bacana. Ele veio aqui, ó, só olhou, deu uma olhada, xingou todo mundo, falou que tá tudo errado para fazer de novo, ou falou que tá tudo certo, né? Sumiu de novo, bacana. E aí vai voltar aqui de novo, já na parte já da entrega, né, da transição. Vai ficar um pouco por aqui, vai receber o dinheiro, tal, vai entregar o software e vai sumir no mundo. Bacana a vida do gerente de projeto. Tarefas ou atividades. A maioria dos modelos são organizados em torno de tarefas. Então, as atividades têm um objetivo principal e visa produzir uma mudança de estado visível, né, em um ou vários artefatos durante a execução de um projeto. As atividades devem ter entradas e saídas bem definidas, isso aqui a gente já falou, né? A saída pode ser um novo artefato ou um artefato alterado, né? Então a gente tem aqui, ó, a entrada da tarefa aqui, ó, da atividade, ela vai ter uma entrada. Essa entrada aqui pode ser um artefato antigo, né? Que está sofrendo alguma alteração, né? Alguma melhoria, ou pode ser requisitos, né? Novas atividades a ser feito, e ele vai produzir aqui, por exemplo, um novo artefato, pode produzir um novo, né? Ou um antigo melhorado, beleza? As atividades devem ter pessoas responsáveis bem definidas, né? Por exemplo, um analista de requisito, analista de negócio, um analista de sistema. Atividades devem ter pessoas participantes bem definidas, né? Então, aqui a gente tem pessoas participantes e aqui a gente tem pessoas responsáveis, né? Quem são essas pessoas participantes?
clientes e usuários, né? Atividades alocam recursos, né? Que seriam esses recursos? Horas de computador, né? Durante a produção não só da programação, mas da documentação também, de todo o processo. As licenças de software, né? Que são pagas, e se for utilizado algum software pago, vai precisar adquirir, né? Essa licença. Passagem, né? Para os funcionários que irem trabalhar, fazer uma viagem, visitar um cliente. Combustível para a mesma coisa, né? Uma consultoria para melhorar um processo ou para definir, né, um processo já existente, ou já existente não, né? Melhorar um existente e criar um. Os recursos humanos já estão descritos nos responsáveis e participantes. Artefatos. Os artefatos são quaisquer documentos que puderem ser produzidos durante um projeto de desenvolvimento de software, incluindo, olha só, o que é um artefato? Quase tudo, né? Os diagramas que a gente falou são artefatos, os programas que são utilizados na produção dos programas, dos diagramas, da comunicação, de tudo, né? São artefatos, são os recursos, né? Basicamente, a gente chama aqui de artefato também. Os documentos de texto, os desenhos, os contratos, os projetos e etc. Artefatos têm donos? Alguns modelos de processo determinam que cada artefato tenha um dono e ninguém além do dono pode alterá-lo, ok? Isso aí vai depender do modelo de processo. Porém, alguns modelos determinam que artefatos não tenham donos, viu? E podem ser alterados por qualquer desenvolvedor, desde que haja uma razão para tal, né? Um bom controle de versão é imprescindível para a gerência dos artefatos de software. Pode utilizar lá o Git, Tortoise, qualquer coisa lá para poder fazer esse gerenciamento de versão, saber quem mudou, quando mudou. Isso é muito importante para a gente ter controle. Beleza? Com isso a gente finaliza a aula de hoje e agora vocês podem fazer a pós-aula lá, vai ter algumas atividades para vocês fazerem lá no pós-aula. Beleza? Valeu, gente, boa noite. A aula de hoje foi curtinha, ainda dá tempo aí de vocês ir pro intervalo e lanchar. Boa noite, gente. Falou.